Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a camuflagem militar, uma prática relativamente recente, mas que já se transformou em algo crucial em qualquer exército. A Botas Vento é uma empresa 100% nacional, especializada em calçados técnicos impermeáveis de alta performance, sempre preocupada com o conforto, a durabilidade e a tecnologia. Os calçados de nível internacional foram adaptados à nossa realidade de clima e de terreno. Conheça a muito variada linha de produtos da Botas Vento no site, cujo link está aqui na descrição. E se inscreva também na página Facebook para estar sempre atento às novidades. E para marcar a parceria com o canal, um desconto exclusivo de 20% em todos os produtos do site. O cupom e as regras da promoção estão na descrição. Durante milhares de anos, as guerras eram travadas a curta distância, em grandes e por vezes caóticas batalhas campais corpo a corpo. O adversário estava sempre ao alcance de uma espada, de uma lança, ou no melhor dos cenários, à distância de uma flecha. Nesse tipo de combate em que você vê o seu adversário mesmo ali à sua frente, não faz qualquer sentido tentar se esconder ou se misturar com o ambiente. Mas desde o século XIX, com o desenvolvimento de armas de fogo com cada vez maior precisão, os combates passaram a ser travados a cada vez maior distância. Algo que se transformou em realidade autêntica no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial. Naquela guerra, com o advento da aviação militar, o inimigo era capaz de saber a sua localização, mesmo que você estivesse vários quilômetros atrás da linha da frente. E os soldados, com fuzis de precisão e sistemas óticos de mira, eram capazes de abater os seus inimigos a várias centenas de metros. Isso levou à adoção de uma série de técnicas para se esconder do inimigo, técnicas que os franceses chamavam de camouflage. Uma palavra que seria adotada também pelas tropas dos Estados Unidos que combateram na Primeira Guerra Mundial, o que ajudou a espalhar ao resto do mundo o termo camuflagem que usamos hoje. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, um soldado com um certo nível de treinamento e armado com um bom fuzil era capaz de atingir um soldado inimigo a quase 1000 metros de distância. E aviões voando a milhares de metros de altitude conseguiam observar com riqueza de detalhes as disposições do inimigo. E por isso a camuflagem assumiu um caráter importante nos anos 20 e 30. Mas foi mesmo na Segunda Guerra Mundial onde a camuflagem deu um grande salto, com o desenvolvimento de padrões de cores específicos para cada tipo de ambiente. Começando pelo tradicional combate na neve, passando pelo combate na selva e até mesmo no deserto. E numa época em que os caças ainda não tinham radares, a camuflagem também foi muito importante para a aviação, com o mesmo acontecendo também com os navios de guerra. O procedimento padrão naquela guerra era cobrir o melhor possível os equipamentos estacionados na linha da frente, como peças de artilharia e veículos, dificultando o trabalho de um exército em descobrir a localização e a real força do adversário. Como a Segunda Guerra Mundial envolveu combates em todos os biomas do nosso planeta, a camuflagem evoluiu e se especializou bastante. A eficiência de uma camuflagem depende muito dos contrastes e dos tons de cor, que precisam estar adaptados para um ambiente específico. Por exemplo, a camuflagem para um ambiente de floresta deve ter padrões em contrastes fortes, já que se trata de um ambiente onde predominam os jogos de luz e sombras. Mas para um ambiente com poucas sombras, como por exemplo no deserto, o ideal são padrões de baixo contraste. Nos exércitos modernos das grandes potências, como as Forças Armadas da Rússia e dos Estados Unidos, que atuam em diversos biomas, geralmente há 3 tipos básicos de uniformes, um com uma série de padrões para o combate em áreas de floresta, um outro com padrões para o combate em áreas de deserto e um terceiro para o combate na neve. Mas também surgiram padrões de camuflagem muito pontuais e específicos, como o que o exército britânico adotou para camuflar os seus veículos em Berlim durante a Guerra Fria. Um padrão formado por quadrados, cada um com um tom diferente de cinza, que ajudava os veículos a se misturarem com o padrão urbano dos prédios da cidade.
E dentro dessas três grandes categorias básicas, os exércitos modernos empregam padrões específicos, como por exemplo o Woodland, um padrão desenvolvido nos Estados Unidos após a Guerra do Vietnã e que se tornou padrão nos anos 80, mas que hoje é visto como desatualizado, mas que serviu de base para o desenvolvimento de outros tipos de camuflagem, como por exemplo o urbano, um tipo de padrão muito útil, pois se mistura muito bem com cortinas de fumaça, sendo por isso muito utilizado por pelotões de choque. Para os combates no deserto, muito frequentes nos anos 90, foi desenvolvido um padrão específico baseado em 3 cores. E no final daquela década, começaram a ser desenvolvidos os chamados padrões digitais, primeiro no Canadá e depois nos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Um desses tipos é o chamado Marpat, que de acordo com alguns estudos, é 2,5 vezes mais eficaz do que as camuflagens normalmente utilizadas na época da Guerra Fria. Esses padrões digitais não envolvem apenas os padrões pixelados, incluindo também o chamado multicam. De acordo com algumas fontes, os padrões pixelados não afetam diretamente a eficiência da camuflagem, mas são úteis na fabricação, facilitando e acelerando o processo de produção em massa. O padrão digital pixelado foi adotado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em 2004 com o nome de UCP, sigla que significa Padrão de Camuflagem Universal, baseado no Marpat dos fuzileiros navais e no CADPAT do Canadá. Mas esse padrão pixelado será substituído em 2019 pelo chamado PCO, sigla que significa Padrão de Camuflagem Operacional, um padrão também digital, ou seja, criado por computadores, mas não pixelado. De acordo com algumas experiências no terreno, principalmente no Afeganistão, esse padrão é mais eficiente do que o padrão digital pixelado. O exército alemão utiliza um padrão de camuflagem conhecido como Flecktarn, uma família de padrões composto por 3, 4, 5 ou até 6 cores, como por exemplo o verde escuro, o verde claro e o preto, tendo sido adotado em 1990. Outros países seguiram essa mesma linha, como por exemplo o Japão. A camuflagem empregada pelo exército brasileiro é muitas vezes criticada, com algumas pessoas referindo que precisa ser atualizada. No entanto, essa camuflagem é vista como uma das mais eficientes do mundo para o tipo de vegetação predominante no nosso país. E não podemos nos esquecer também das camuflagens específicas para os nossos outros biomas, como a camuflagem utilizada pelas tropas da Caatinga. Além do espectro visível ao olho humano, as camuflagens modernas também visam outros espectros, como por exemplo o infravermelho. E em regiões próximas à linha da frente, normalmente os soldados são orientados a não permanecerem muito tempo em regiões descobertas, justamente para não serem identificados por sensores de calor do inimigo, com as partes quentes dos veículos sendo recobertas com estruturas refletoras de calor. E até mesmo o som está incluído, com medidas podendo ser adotadas como regras rígidas para redução de barulho, que podem envolver a adoção de sinais manuais. Tudo isso é englobado em 3 processos básicos de camuflagem, conhecidos como mascaramento, em que uma posição ou equipamentos são completamente ocultados, geralmente através do emprego de grandes telas ou redes. O outro processo é a dissimulação, em que o acréscimo de pequenos detalhes visuais transformam completamente um objeto, fazendo-o se confundir com o ambiente onde está inserido. E finalmente temos a simulação, cujo objetivo é fazer com que algo se pareça com aquilo que não é, como por exemplo, fazer um carro de combate se parecer com um caminhão civil. Apesar da camuflagem ser relativamente recente, evoluiu muito nas últimas décadas e promete evoluir muito mais ao longo dos próximos anos. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal.
posture myself to the point where they can't fucking PCS me for the next 6 months. And then they can just fuck off. I would roll the truck over my fucking body. Get really drunk.